Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Pedro, Felipe, Rafa, Lucas e Isa, boa tarde. Boa tarde e tarde chuvosa, muito bem observado. Essa chuvinha que dá aquela preguiça maravilhosa, é essa mesmo. É a própria, gente. Tô vendo que esse dezembrão vai ser aqueles dezembrão que chega no Natal, chove, né? Aquele caos, né? Porque tem alternado bastante, né? Tem tido sol, mas tem tido vários dias de chuva, né? Então, acho que vai ser aquele dezembrão, Natal, Papai Noel chega, só falta mesmo. Vou dar aqui, só falta nevar, só falta. Papai Noel vai chegar todo melecado de chuva, coitado. Mas enfim, tá bom, né, gente? Melhor chover do que não chover, né? Choveu tão pouco esse ano, então que chova agora. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar a trabalhar? Vamos. Seguinte, um aviso para quem não estava na aula da manhã, eu vou avisar Rapidex agora. O seguinte, eu vou passar um tema, eu vou na verdade discutir. Calma. Bom dia, deixa eu organizar o raciocínio. Bom dia, eu sou a Carol e eu vim aqui para falar para vocês que de manhã, quem não estava aqui de manhã a gente analisou algumas propostas de redação, a gente analisou uma proposta modelo Enem, uma modelo FUVEST, uma modelo VUNESP, e eu falei que ia comentar mais uma modelo VUNESP agora à tarde, que era uma do Einstein, que é o que eu vou falar na sequência. E depois disso, eu comentei que eu ia dar uma proposta de redação nova. Como semana passada vocês fizeram uma proposta de redação, quem quis fazer, né? Fez uma proposta de redação de dissertação clássica. Essa que eu vou postar hoje no Classroom, já está postado no Google Drive, mas vou postar no Classroom. É uma modelo Enem, para ficar com duas opções diferentes da semana passada para essa, tá? Só que tem um porém, tá? Quem for querer fazer essa que eu tô postando, vou postar agora, que é um tema modelo Enem, precisa entregar essa redação, se quiser, né, que seja corrigida, até amanhã, 23h59. Aí você fala, nossa, Carol, mas por que isso, né? Menos, praticamente 24 horas para entregar a redação? Pois é, porque assim, quarta-feira é o último dia antes do recesso. Gabriel vai disponibilizar um tempo na quarta para fazer essas correções. Então, não adianta entregar depois, porque a gente vai estar em recesso. Obviamente, essas correções vão ficar lá ao Deus dará. Então, se você quiser que seja corrigida, né, antes aí do recesso de fim de ano, vocês enviem amanhã até 23h59. Quarta-feira ele corrige, já devolve e vida feliz e chega, porque aí, né, gente, tem que descansar um pouco, certo? Então, esse aviso que eu ia dar. Voltou a chover. Agora, qual era o tema que faltou discutir de manhã? Era esse aqui. Vamos, meu querido. Aí, era esse tema aqui. É um tema feito pela VUNESP. De manhã eu falei isso. Eu falei, ó, quem for fazer VUNESP, vocês vão ver que as provas que a VUNESP faz tem todas a mesma cara que eu digo o layout da prova, né? Onde fica aqui as informações, a forma de organizar as instruções, nome, RG, tudo tem todas as provas que a VUNESP faz, inclusive a da Unesp, tem todas a mesma carinha de layout. Essa aqui foi a prova aplicada na faculdade do Albert Einstein, que é voltada para enfermagem e medicina. E aí, bom, aqui tem a prova normal, aí tem onde você responde, são questões abertas, e aí tem a parte de resolução, que é esse quadrado que de manhã eu expliquei, não escrevam fora disso, façam tudo bonitinho. E lá no final vem a proposta de redação, era aqui na página 8, tem a proposta de redação. E aí, a redação desse ano, né, da VUNESP aqui para a faculdade do Albert Einstein diz o seguinte: o texto 1 é uma imagem de um quadro do Debré que se chama Um Jantar Brasileiro. Aí a gente vê aqui uma mesa bem farta, muita comida, só duas pessoas comendo, né? E pelas roupas, pela construção da cena, parecem ser, né, pessoas aí mais nobres, né? E olha que o quadro é de 1827, antes do fim da escravidão no Brasil. E eu tenho os negros em pé ali ao fundo, né? A mulher parece que abanando, e o cara
meio que de prontidão, se precisar de alguma coisa, e as crianças aqui brincando, provavelmente filho deles, né. Então, por essa construção, a gente vê um Brasil pré, abolição da escravatura e, ao mesmo tempo, essa servidão, né, que vai acompanhar por muitos e muitos anos ainda a nossa sociedade. O texto 2 é um texto tirado aqui do site da BBC, cujo título, na verdade, era "O que faz o Brasil ter a maior população de domésticas do mundo", tá? E aí, eu vou só ler esse capítulo aqui, depois vocês podem ler o texto todo com calma, é um texto interessante, mas ele diz assim: "Segundo a historiadora e escritora Marília Bueno de Araújo Ariza, mesmo após a abolição da escravatura em 1888, mulheres e homens continuaram sendo servos ou escravizados, só que de maneira informal, o que deixou seu legado no mercado de trabalho. A ideia de ter um servo na família era comum, mesmo entre quem não era rico e vivia nas regiões semi-urbanas do século XIX. A escravidão brasileira foi diversa, mas foi, sobretudo, uma escravidão de pequena posse. No Brasil, todo mundo possuía negros escravizados. Quando as pessoas tinham dinheiro, elas compravam com muita frequência. Em São Paulo, por exemplo, muitas famílias, mesmo aquelas consideradas pobres, chefiadas por mulheres brancas, tinham uma ou duas negras escravizadas. Deixa eu só encostar aqui, que eu deixa eu ver aqui dentro. Aí, tinham negras escravizadas. E o texto 3 é um texto informativo que constrói um pouco desse cenário. Pesquisa mostra que 80% dos trabalhadores domésticos do Distrito Federal, né, são mulheres negras. Quer dizer, ele coloca assim aqui no finalzinho, depois vocês podem ler, é um texto que foi publicado no portal G1. No Brasil, esse aspecto é cultural. Temos características de um país que ainda tem dependência de pessoas trabalharem para de outras pessoas, desculpa, trabalharem para a família, no sentido servil, né, de servir. O grande problema é que na servidão não há direitos. A professora contou que teve tias e a avó que foram empregadas e nunca receberam contribuição ou pagamento para a aposentadoria. Em 2012, a média salarial de uma empregada doméstica era de R$ 7,91 por hora. Em 2016 foi para 9,24, mas você vê que ainda não continua lá grandes coisas, né? E aí, essa construção toda nos leva para um tema, o tema que a gente viu de manhã, para quem estava presente, que era o fornecimento de remédios de alto custo pelo Estado, entre o direito coletivo e direito individual, ele era um tema bilateral. Esse aqui não. A Unesp nem sempre vai fazer um tema bilateral. Olha esse aqui de ontem. O impacto da escravidão sobre o trabalho doméstico no Brasil atual. De ontem, não sei se foi ontem a prova, enfim, de agora. O impacto da escravidão sobre o trabalho doméstico no Brasil atual. Ou seja, eu tenho uma frase tema em que em cima dela a gente consegue construir uma linha de raciocínio, só que aqui não dá para falar assim, não, a escravidão não teve impacto no trabalho doméstico no Brasil atual, eu não vou poder argumentar contra essa frase tema, porque não tem como, né? A história, a própria construção da coletânea me leva a entender que o trabalho doméstico hoje, ele vai ter total reflexo no período da escravidão na história do Brasil. Então, quer dizer que a escravidão não tem nada a ver com o trabalho doméstico no Brasil atual, não dá, não faz sentido historicamente, é incoerente. Então, aqui, na verdade, o meu trabalho vai ser apenas de comprovar que isso faz sentido. Então, como esse impacto da escravidão é uma causa para essa consequência que eu tenho hoje, ou cronologicamente eu posso pensar nessa construção, pensar numa ideia aqui de cronologia, daria para ser. O que eu não posso é negar isso, tá? Não faria sentido negar essa frase tema, mas eu vou comprovar do jeito que eu achar melhor, pensar na minha linha de raciocínio que melhor encaixar, tá? Um filme que cabe bem aqui para falar como que isso tem origem lá atrás é o filme que a gente pediu para vocês assistirem, já discutiu em outras oficinas, que é o A Que Horas Ela Volta, né? Lá com a Regina Casé, filme brasileiro, né? Então ele trata disso. Claro que não é o único, mas ele cabe exatamente nessa construção que o tema pretende.
certo? Então aqui eu só queria mostrar, na verdade, essa outra proposta, de tema modelo VUNESP, tá? Então a VUNESP pode trabalhar com a ideia da bilateralidade entre uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra, ou ela pode trabalhar com uma frase tema afirmativa que o seu trabalho aqui, né, a sua tarefa, na verdade, vai ser de comprovar como que de fato essa escravidão impacta até hoje nesse trabalho doméstico no Brasil, certo? E aí, na sequência, vem a parte do rascunho, né? Se você quiser enumerar essas linhas aqui, se estiver fazendo a prova, para não se perder, é legal. Mas ele coloca aqui o rascunho e ele te entrega uma folha a mais para você passar limpo. Beleza? Então, só para discutir mais um modelo aí de proposta de redação. Beleza? E aí, chegando na nossa última oficina do ano, né? Ano que vem, claro, continuaremos, mas do ano é essa aqui, oficina 31. Tá postada lá no Google Drive, mas quando eu jogar essa oficina já, né, com a oficina de agora à tarde, eu coloco novamente esse arquivo. Então, lembrando que a entrega é amanhã até 23h59, será devolvida corrigida já na quarta-feira, por conta do recesso. Bom, como semana passada a gente trabalhou um tema de dissertação clássica, essa semana um tema aqui, modelo Enem. E para isso, eu vou direto para a proposta e depois volto para os textos base. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal com esse tema: como democratizar o acesso ao saneamento básico no Brasil. Quer dizer, a ideia aqui é entender que ele não é um acesso democrático para todos e o que eu posso fazer apresentando propostas de intervenção, respeitando aí os direitos humanos, certo? Bom, vamos entender para começo de conversa o que é esse saneamento básico, né? Eu vou pular para o texto 3, esse aqui. Depois eu volto para os outros dois textos que são textos informativos. O texto 3, que foi tirado. Cadê? Aqui. Dessa página, Brasil 61, saiba por que a questão, né, do saneamento básico é importante. Diz assim: o saneamento básico é um conjunto de serviços de infraestrutura, instalação operacional e abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana e drenagem, e manejos de resíduos sólidos e águas pluviais, como de hoje, né? Águas que provêm da chuva. No Brasil, ele é um direito assegurado pela Constituição e é definido pela Lei 11.445 de 2007. No entanto, a sua deficiência é gritante e constantemente apontada, principalmente em momentos como este, da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Então, quer dizer, se você pensar uma população que não tem acesso a esgoto como deveria, água encanada, limpeza urbana, drenagem, coleta de lixo, como é que vai fazer, né, para lidar com o momento de pandemia que a higiene é tão essencial? Vai sofrer, né, gente? Não dá para falar que vai ser igual para todo mundo. Considerando o avanço gradativo do saneamento básico por meio do Plano SAB, que foi o plano, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, acredita-se que o Estado, e aí lembrando que Estado com letra maiúscula é tipo o governo federal, né, vai economizar após esses 20 anos, porque é pensado que esse projeto vai demorar 20 anos para se concretizar, seja pelos afastamentos de trabalho, pelas despesas com internação no SUS, algo em torno de 6 bilhões por ano. Então, quer dizer, eu tenho hoje um gasto muito alto do Estado com as pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e que ficam doentes, que faltam ao trabalho, enfim, que tem uma série de questões de afastamento, de necessidade de tratamento médico, exatamente porque não tem acesso ao saneamento básico. Então, o que acontece aqui? Quando eu tiver esse saneamento para todos daqui a 20 anos, é possível que o governo vá gastar menos na saúde por conta desse acesso que é tão necessário, porque quando eu falo em saneamento básico, é necessidade que eu tenho para a saúde, né? Então não é aqui, ninguém está falando de um serviço opcional, é um serviço essencial, né, para a gente poder ter saúde. Além disso, né, o acesso ao saneamento básico garantirá a saúde física, emocional e social dos brasileiros como um todo, né? E aí, estando de acordo com o que a própria Constituição prevê.
Aí ele fala aqui do valor, quanto que é necessário, né, de investimento. Então, aqui o custo para universalizar, né, quer dizer, ser universal para todos, o saneamento básico, a esses 4 serviços, que seria água, esgoto, resíduo e drenagem, é de 508 bilhões de reais, tá? No período de 2014 a 2033, quer dizer, durante praticamente 19 anos. E para a universalização de água e esgoto, o custo é de 303 bilhões, se eu só focar nesses dois, tá? E aí ele vai trazer aqui uma linha do tempo que fala da origem do saneamento, focando em 2007, já mais recente, a gente tem essa sanção da Lei Nacional de Saneamento Básico, que foi proposta em 2007. Beleza? Então, se eu não sei o que é saneamento básico, o texto 3 me indica claramente. Agora eu vou voltar para o texto 1, que vai falar sobre o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, para a gente se organizar, então, como que ele se divide. Atendimento com rede de água, aí a gente vê em 2010 e 2018, em 8 anos, o que melhorou, né? Então, aqui pensando na população total, foi de 81% para 83%, melhorou um pouquinho. Para a população urbana, especificamente, de 92,5% para 92,8%, pouco mudou, mas já era uma porcentagem até que alta. Atendimento com rede de esgoto, aqui sim gera um estranhamento, né? Porque olha só, em 2010 eu tinha 46% das pessoas tendo acesso ao esgoto. Aí você fala, gente, praticamente metade. E o resto? E a outra metade? Então quer dizer que a outra metade não tem acesso ao esgoto? Então é grave. Na população urbana também, uma média um tanto quanto preocupante, 53%. Então é pouca gente com acesso ao esgoto. E isso é grave porque quando não tem acesso ao esgoto, doenças proliferam, as pessoas ficam doentes, as pessoas têm problemas de saúde, infecta toda uma região, então, enfim, é o caos. Aí, cobertura de coleta, né? Aqui a gente já tem dados maiores, né? Todos acima de 90%, e o sistema de drenagem ainda um pouco baixo. E o texto 2, ele vai mostrar a proporção da população residindo em domicílios que não tem serviços de saneamento, segundo o tipo de serviço, isso foi coletado aí em 2018. Olha só, presta atenção, a proporção da população que reside em domicílios com ausência desse serviço, quer dizer, que não tem esses serviços. Azul é norte, laranjinha claro nordeste, verde é sudeste, sul é o lilás e o coral aqui é centro-oeste. Olha só, 21% da população nas regiões metropolitanas do norte tem ausência de, quer dizer, não tem a coleta. Agora, 41,8% da população nas grandes cidades, na região norte, não tem abastecimento de água, 41,8%. É muito, quase metade. Na sequência, a gente tem o Nordeste com 20%, que também não é baixo, né? E depois, aqui por último, e ainda mais assustador, ausência de esgoto, tá? Olha isso, quanto é ausente o esgoto em porcentagem no norte, depois em comparação ao nordeste também não é nada muito melhor. O centro-oeste, né, e depois vai dando uma melhorada, mas assim, gente, é muito grave. Quanto ainda falta, e aí por isso que eu falo assim, nossa, mas 20 anos para implementar tudo isso? Olha o quanto que falta, gente. Falta muito. Tem regiões que mais falta do que tem, então claro que vai demorar 20 anos para colocar tudo isso em prática. E aí, depois a gente tem aqui o texto 4, que fala desse novo marco legal de saneamento básico, que foi votado e pensado em 2019, então algo bem recente. Ele estabelece um novo marco para o saneamento básico, esse projeto de lei, pelo Senado. Só que ele não é unânime, nem todo mundo apoiou 100%. A proposta foi acolhida pelo Congresso e ainda aguarda uma sanção presidencial, mas ela divide opiniões. Entre entidades empresariais, há a expectativa de que uma mudança nessa legislação geraria condições de investimento e ambiente de negócio que possam favorecer a ampliação de serviços de abastecimento de água.
Já entidades que se opõem temem que essa medida privatize o acesso a recursos hídricos e deixe a universalização do saneamento de fora. Então, o que acontece? Eles estão querendo meter a iniciativa privada no meio dessa ideia do saneamento. Só que é arriscado, né? Colocar a iniciativa privada pode ser que ajude, de fato seja mais rápido tudo isso, pode ser que se torne um tiro no pé, e aí, de alguma forma, eu vou tornar ainda mais desigual esse acesso, né? Se sancionado pelo presidente da República, as novas regras viabilizarão a injeção de mais investimentos privados no serviço de saneamento. Hoje, 94% das cidades brasileiras, o serviço de saneamento é prestado por empresas estatais. Então, quer dizer, com essa proposta, as empresas privadas também poderiam participar. O projeto prevê também que os atuais contratos em vigor poderão ser prorrogados por 30 anos, desde que essas empresas comprovem, né, ter saúde financeira, tal. Além disso, as empresas devem ampliar o fornecimento de água para 99%, então, quer dizer, elas precisariam cumprir aí uma meta, e o acesso a esgoto para 90%. Esse projeto de lei estabelece um prazo para o fim dos lixões, capitais e regiões metropolitanas 2021, cidades com mais de 100 mil habitantes 2022, seria o caso de Araraquara, por exemplo, cidades entre 50 e 100 mil até 2023 e com menos de 50 mil 2024. Então, a gente teria essas metas aí que essas instituições e empresas deveriam cumprir. E aí, a gente tem aqui, a partir disso, discutir como democratizar, então, esse acesso ao saneamento básico. Pensando nesse tipo de construção de tema, né, que o Enem faz, é o que eu falei para vocês, ninguém vai colocar aqui um tema que esteja resolvido, né? Então, se ele colocou lá, é porque não está tudo bem. E aí, quando eu penso nessa questão de como democratizar esse acesso ao saneamento básico, a primeira coisa que eu tenho que pensar é por que ele não, né? O que faz com que ele não seja democrático para todo mundo. Primeiro, né, o que é o saneamento básico? E aí seria, né, coleta, água, esgoto, drenagem. Porque ele não é acessível a todos, porque eu percebo que há uma desigualdade latente entre as regiões. Certo? E aqui o que eu percebo? Que as regiões que já são preferencialmente mais pobres têm menos acesso. Que é o caso das regiões Norte e Nordeste. E aí, qual que é o problema disso? Maior índice de doenças, sobrecarrega o sistema de saúde. Maior gastos com a saúde dessa população.
Posso pensar também que, em momentos de pandemia como esse que a gente vive hoje, essas populações vão ter maior dificuldade de se manterem dentro, né, dos parâmetros exigidos de higiene. E aí, por conta de tudo isso, a gente precisaria então pensar no que pode ser feito. Já vou abrir aqui a próxima luzinha. Deixa eu só ver o que escreveram aqui. Áreas mais pobres também, mesmo em regiões mais ricas, como São Paulo Sudeste, as favelas, não têm um saneamento básico top de linha como Alphaville. Sim, Yuri, muito bem colocado. Então, o que eu consigo pensar aqui? É que esse saneamento ele serve para mais ainda, né, dividir a sociedade, né, de acordo com o poder aquisitivo. Então, quanto maior o poder aquisitivo, mais eu posso viver numa região que tenha mais acesso a esses bens. Esses, nem vou chamar de bem, a esses serviços, né? Desculpa, não são bens. E quanto menos acesso ao dinheiro eu tenho, mais chances de eu morar em locais em que eu vou ter menos acesso a tudo isso e vou ter os problemas decorrentes. Muito bem colocado, então, claro que não só em regiões como Norte e Nordeste, mas também dentro das grandes cidades, né, nas grandes regiões aí metropolitanas, isso vai ser ainda mais latente. Certo? Muito bem. E aí, dito isso, podemos pensar então o que pode ser feito. E aí eu posso pensar, então, em parcerias entre a prefeitura e as empresas privadas que já estão sendo previstas por aquele projeto de lei de 2019, né? Então, as parcerias mais intensificadas entre prefeituras e empresas privadas já previstos, né, pelo projeto de lei. Para acelerar essa implementação. Em momentos de crise, como vivido agora, né, da pandemia, ter algum plano de ação emergencial para as populações que não têm acesso a esses serviços, mas estão vivendo a pandemia da mesma forma que eu, você e todos nós, né? Então, planos de ação emergencial para as regiões com menor infraestrutura. E que estão vivendo momentos críticos como esse de pandemia. Eu posso pensar que até que isso seja concretizado, né, anos se passem, a gente tem esse acesso maior, eu posso pensar no trabalho de ONGs que poderiam ajudar a minimizar os problemas devido à falta desse acesso, né? Então, ONGs que poderiam ser acionadas para minimizar esses problemas causados devido à
falta de saneamento. Então, para tentar, né, dar uma diminuída, dar uma amenizada, porque senão fica muito difícil, e acelerar, em especial nas regiões mais afetadas, esse projeto de lei. Quer dizer, intensificar nesses locais. E aí, que agentes, né, eu posso pensar aqui, desde Secretaria da Saúde da cidade, prefeituras, posso pensar no próprio Ministério da Saúde, porque é interesse do Ministério da Saúde que as pessoas fiquem menos doentes por conta disso. Eu posso pensar no próprio Ministério do Meio Ambiente, quando eu penso na questão dos lixões que vão ajudar a poluir o meio ambiente e se torna um problema. Então, eu tenho aqui uma série de agentes, né, o próprio terceiro setor, ONGs, etc. Eu tenho aqui diversas possibilidades, então, para pensar em agentes para que isso fosse mais rapidamente colocado em prática, certo? Tudo bem? Então, esse projetinho que eu fiz aqui, pensando o que é o problema, por que ele ocorre, né? Qual que é a situação que a gente encontra e o que pode ser feito, é o raciocínio que vocês têm que seguir toda vez que você for pensar num projeto de texto, modelo Enem, esse é o raciocínio básico. Lembrando que toda vez que eu vejo um tema lá, é porque ele não está resolvido, senão ele não estaria dando sopa no momento da prova. Beleza pura? Te buenas? Mostrar também como que essa dificuldade, né, de acesso ao saneamento básico faz com que as desigualdades sociais só aumentem, só se solidifiquem e não tragam nada de bom para a população, muito pelo contrário. Só demonstre mais as nossas mazelas. Certo? Joinha até aqui? Querem perguntar, sugerir, questionar? Ou tá de buenas? Aqui tá tranquilo, Carol. Tranquilo, tranquilove, maravilha. Deixa eu ver aqui, tranquilo, ótimo. Ó, então tirem print aqui dessa telinha 1, depois da telinha 2 para ter a continuação. E aí, quem for fazer a redação, entrega amanhã até 23h59. Gabriel já corrige até quarta-feira, ou melhor, na quarta, né? E já devolve para vocês. Maravilha? Vida feliz? Então, gente, é o seguinte, eu que agradeço para vocês também. Ótimo final de ano, boas festas. Espero revê-los o quanto antes. Mas até lá, se cuidem, fiquem bem, passem bem o final de ano. Fiquem tranquilinhos, tá bom? Tentem dar uma descansada, que eu sei que tá puxado aí para todo mundo. Tenham um final de ano mais tranquilo, mais de boa. E espero vê-los em breve. Obrigada pelas companhias aí nas manhãs e tardes de segunda. E fiquem bem, gente. Beijos, beijos, saudades aí, gente. Fiquem bem. Obrigada para vocês também. Ótimo final de ano. Se cuidem aí, tá bom? Obrigado, Carol. Boas festas para você também. Obrigada para vocês também. Um beijo, beijo, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.